Om Gyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyamba Rupa Manjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sika Mam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Deviai Priyai Keshavasacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattvatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Padapadma Nitrila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacacharya Astottara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva e a todos os Sri Rupanu Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasas, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Bhajana Rahasya, capítulo 6, verso 8. Srimad Mahaprabhu, no Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 1.211, descreveu o comportamento dos Ragamarga Bhaktas em público, né, com as seguintes palavras. O comportamento público com as seguintes palavras. Para vyassanini nari vyagrapi griha karmasu tam eva swadhyayati antar navasangara sayanam. Quando uma mulher está apegada a um homem que não é o seu esposo, ela continua a cumprir com as suas tarefas domésticas, mas dentro de seu coração ela desfruta de um novo prazer ao se encontrar com o seu amante. Da mesma maneira, um devoto pode estar ocupado nas atividades deste mundo, mas ele está sempre desfrutando da raça de Krishna, que ele saboreia na associação dos devotos. Comentário de Srila Gurudeva Bhajana Rahasya Vritti. Neste verso, utilizando-se de um exemplo mundano, Chaitanya Mahaprabhu explica ambos o comportamento interno e externo de um Ragamarga Sadhaka. Uma mulher que está apegada ao seu amante, ela executa as suas tarefas domésticas diligentemente, mas a sua mente e o coração estão com o seu amante. Ela se lembra de suas risadas e trocas afetivas e ela então desfruta da felicidade do seu último encontro com ele. Da mesma maneira, um Ragamarga Sadhaka sempre saboreia o prazer de servir o Senhor Supremo dentro do seu coração,
mesmo que pareça que ele está ocupado em várias atividades mundanas. A opinião dos acharyas é que externamente podemos servir com o corpo físico e internamente devemos nos lembrar das formas, qualidades, passatempos e associados de Krishna. Shri Narottama Das Thakur canta: Grihe vavanete thake ha gauranga bole dake Narottame mage tarasanga. Mesmo que uma pessoa esteja vivendo em casa como um chefe de família ou na floresta como renunciante, se ele exclamar ó Gauranga, Narottama Dasa irá implorar pela sua associação. Texto 9. Quando um devoto se ocupa em Ragamarga Bhajan, nesse estágio, ele tem afeto pelos locais que são queridos a Shri Krishna, ou queridos por Shri Krishna, perdão, e ele deseja permanecer nesses lugares. Isso é descrito no seguinte verso do Bhakti-rasamrita Sindhu 1.2.156. Kadaham yamuna tire namanitava kirtayam udvaspaha pundarikaksha rachaisyami tandavam. Ó Krishna de olhos de lótus, quando às margens do rio Yamuna eu irei cantar os seus santos nomes e dançar como um louco, e meus olhos irão se encher de lágrimas de amor. Comentário de Srila Gurudeva. De acordo com Srila Jiva Goswami, este é um exemplo de Lala Samai Vigyapti, feito por um Jatarati Bhakta, ou seja, um devoto em quem Bhava já se manifestou. Lala Samai Vigyapti é uma oração na qual este devoto ora para obter o seu seva desejado. Samprarthanatmika Vigyapti é uma oração feita pelo sadhaka em quem Rati ainda não despertou. Tal oração é cheia de avidez, lalasa, mas bhava ainda não está presente. Esse texto 9 é uma oração feita por um devoto no caminho de Raganuga. O nome Pundarikaksha, ou aquele que tem olhos de lótus, aqui excita o coração desse devoto com passatempos relacionados a este nome. Os olhos de Krishna se tornaram avermelhados como um lótus devido aos esportes feitos com as Brajagopis à noite, em um vinhedo encoberto, situado em um bosque secreto às margens do rio Yamuna. Desabrochando de alegria, na companhia das Sakis, eu descreverei a beleza de Krishna. Este é o humor, então, que se manifesta. Ou, da seguinte maneira: quando Srimati Radhika se tornará vitoriosa nos esportes aquáticos, Jalakeli Vihara, no Yamuna, eu dançarei como uma louca, tremendo e com o corpo arrepiado, né, e com lágrimas descendo dos meus olhos. Srila Bhaktivinoda Thakur canta: Yamuna Shalila Aharanegia Bhujibo Jugalarasa Prema Mugda Hoye Pagolini Prai Gaibo Radhara Jasa. Quando eu irei trazer água do Yamuna e poderei compreender então os sentimentos confidenciais do casal divino, dos encontros amorosos do casal divino, sendo tomada por prema, eu então cantarei as glórias de Srimati Radhika como uma louca. Texto 10.
A parte dos devotos que desejam amar a Krishna, o coração de todos os demais são impuros e duros como uma pedra devido às ofensas. De acordo com o Srimad Bhagavatam 2.3.24, as emoções exibidas por tais pessoas são artificiais. Tadasma saram hridayam batedam yad grihyam anirhari nam madeyai na vikriyet tatha yada vikaro netre jalam gadra ruheshu harsha. Quando um sadhaka ele executa Harinama Sankirtana, os pelos de seu corpo se levantam e lágrimas de alegria fluem de seus olhos. Mas o coração daquele que ainda não manifestou as transformações Sattvika Bhava, né, na verdade, não é um coração, mas sim um trovão. Enfim, um exemplo aqui um pouco... Mas é porque não é um coração macio, é um coração duro, né, como se fosse um trovão. Né. Vamos ao comentário de Srila Gurudeva. Se alguém estiver cantando os santos nomes por um longo tempo e o seu coração não estiver derretendo, é porque certamente ele é um nama aparadi, ou seja, ele é alguém que está cometendo ofensas aos santos nomes. O santo nome é onipotente, Sarva Shaktiman, mas nenhum resultado acontecerá de imediato em um coração duro como uma pedra. A crítica aos sadhus, criticar os sadhus ou cometer ofensas obstruem a transformação desejada no coração do praticante. Se essa obstrução for comum, então, ao clamar, ao cantar os santos nomes, então manifesta-se uma sombra, tá, desse nome, chamado Namabhasa. Se a obstrução for muito profunda, no entanto, se manifesta então um Nama Aparada, ou um cantar ofensivo. Em outras palavras, pelas ofensas cometidas aos pés de lótus de grandes personalidades, Mahapurushas, o nosso coração fica duro como o ferro e não derreterá, mesmo que você pratique Shravana, Kirtana e etc. Os sintomas externos de um coração que derreteu por Harinama são lágrimas, arrepios e outros sintomas. No entanto, tais sintomas também podem ser vistos naqueles cujos corações estão cheios de sofrimento. Srila Rupa Goswami diz que lágrimas ocasionais, arrepios, etc., também são observados naqueles cujos corações têm um desvio natural, ou seja, tem tem um sofrimento natural. Uma duplicidade, natural. Externamente, tais pessoas podem até parecer serem pessoas de coração macio, mas internamente seus corações são duros como uma pedra. Esses sintomas podem ser também observados naqueles que acreditam que eles já alcançaram Sattvika Bhava, né, por uma prática específica, mesmo sem Sattva Abhasa, ou seja, mesmo sem ainda ter manifestado um semblante de Sattvika Bhava. Tais emoções não estão conectadas com Bhakti de maneira nenhuma. Os 9 sintomas de Bhava deverão ser observados por aquele que é muito afortunado e cujo coração já foi transformado pelo aparecimento do Nama puro, ou Shuddhanama, na sua língua, né, que está sempre ocupada no serviço,
Sevamukha. Devemos então entender que um apego excepcional pelo cantar dos santos nomes é um sintoma de um coração transformado. Se uma pessoa mundana, um Vaishnava, entre aspas, né, que é na verdade invejoso, canta o santo nome, em outras palavras, um Namaparada, por um longo tempo, o seu coração não derreterá. Ele não poderá perceber a doçura dos santos nomes devido às ofensas presentes em seu coração. Os 9 sintomas de Bhava, começando com Kshanti, podem parecer se manifestar numa pessoa cujo coração está cheio de ofensas, mas o seu coração ainda é muito duro, como uma pedra, e deverá ser corrigido, né? Ou, vamos dizer assim, retificado. No entanto, se a pessoa se associa com os devotos, ela gradualmente passará através do estágio de Anartha Nivriti, chegará em Nishta, Ruchi e assim avançará até os estágios mais elevados. Então, no momento adequado, essas ofensas que endurecem o coração serão removidas e o seu coração finalmente poderá derreter. Por receber a misericórdia dos Vaishnavas e de um Niskinchana puro, Mahabhagavata Guru, né, e praticando o sadhana sob a direção deles, podemos nos libertar da influência das aparadas e dos anartas. Finalmente, ficaremos fixos em Brajabhava, que está cheia de rasa, e assim alcançaremos a nossa meta suprema, que é Prema. É a suprema meta. Muito bem, texto 11. No Krishna Karnamrita 107, é dito que quando o apego, rati, pelos santos nomes surge, então a forma jovem de Krishna facilmente se manifesta. Bhakti stvai stiratara bhagavam yadisyad dvevena na palati diva kishora murti mukti swayam mukulitanjali sevate smam dharmartha kama gathaya samaya pratiksha. Ó Bhagavan, se alguém tem uma devoção fixa pelos seus pés de lótus, ele facilmente perceberá a sua mais encantadora forma divina jovial. Em seguida, a liberação irá se manifestar diante dele com mãos postas, e o Dharma, Artha, Kama também estarão ali esperando por uma oportunidade de servi-lo. No comentário de Srila Gurudeva, o nome puro manifesta-se no coração daquele que canta com os devotos puros, ou seja, na companhia desses devotos puros. Nesse estágio, Bhakti, ela está manifestada como prema no coração, como visões dos passatempos, ou lila spurtis. Quando este prema bhakti fica estável, a juventude, a jovialidade transcendental de Krishna, de sua forma, né, jovial, automaticamente aparece no coração. Embora Mukti Devi seja negligenciada por tal devoto, ela pessoalmente ora com as mãos postas para que esse devoto aceite o seu serviço. Dharma, Artha e Kama também esperam uma oportunidade, implorando a esse devoto por serviço. O Jatarati Bhakta, inclinado à Madhurya Rasa, está muito absorto na forma adolescente de Shri Krishna,
cujos passatempos mais elevados, Sringara Rasa Vilasa, são executados nessa idade. O Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 8.189 diz: Ratridina kunje krida korerada sange, kaishora vayasa safala koila kritarange. Dia e noite, Shri Krishna desfruta da companhia de Srimati Radhika nos kunjas de Vrindavana. Assim, a sua adolescência a sua adolescência fica bem sucedida através dos passatempos na companhia dela. As artes amorosas, Ratikala, que apresentam uma espécie de estratagemas muito malandros, muito espertos, manifesta na sua doçura completa durante a adolescência, ou Kaishora. O Bhaktirasamrita Sindhu declara: Shri Krishna envergonha Srimati Radhika ao revelar para as Sakis as suas qualidades e arrogância durante os encontros noturnos, e mostrando para elas como ele é muito capaz de pintar Keli Makari nos seios delas. Keli Makari, Makari é a fêmea do Makara. O Makara, ele é uma criatura do oceano que é considerado como se fosse muito afrodisíaco. Ele inspira desejos sensuais. Tá? A gente tem um pouco dessa lenda com o boto, aqui no Brasil. Então, esse Makara é um peixe que não existe mais, mas ele pode até ser considerado da família do boto, sim. Tá? Porque em alguns desenhos é um pouco parecido. Tá? Então, Krishna, ele diz para as gopis, que ele é capaz de desenhar então esse peixe nos seios delas. Então, assim, Krishna, ele brinca nos kunjas, fazendo então a sua juventude bem-sucedida. Texto 12. O Srimad Bhagavatam 11.3.30 descreve a prática de cantar o santo nome no estágio de Rati, na associação dos devotos puros. Parasparanu-kantanam pavanam bhagavadyasha mittoratir mitastustir nivritir mita atmana smarantas marayantascha mito gouga haram harim bhaktya sanjataya bhaktya bibrati utpulakam tanum. As glórias de Sri Bhagavan são supremamente purificadoras. Os devotos conversam sobre as glórias de Krishna entre eles e assim desenvolvem uma amizade afetuosa, sentem satisfação e ficam aliviados um pouco dessa existência material. Eles praticam sadhana bhakti, lembram-se constantemente e também lembram aos outros, recordam os outros de Sri Hari, que é o matador de Agasura. Assim, para Bhakti ou Prema Bhakti, surge em seus corações e seus corpos manifestam sintomas estáticos, como os arrepios. Aqui nesse verso nós temos uma linha muito importante que diz Bhaktaya Sanjataya Bhaktya. Bhaktya Sanjataya Bhaktya, ou seja, Bhakti vem de Bhakti. Então, Bhakti não vem de Krishna, Bhakti vem dos devotos que têm Bhakti. Então, a gente tem que estar sempre na associação dos devotos puros. Eles é que vão nos ensinar, de fato, a ter devoção por Krishna e a permitir que nós possamos nos aproximar de Krishna. Do contrário,
Não tem como. Então vamos ao comentário de Srila Gurudeva, Bhajana Rahasya Vritti. Shri Krishna é capaz de incinerar montanhas de pecados em apenas um momento. Portanto, todos devem se lembrar dele e também recordar os outros sobre ele. Dessa maneira, por seguir o sadhana continuamente, Prema Bhakti surge no coração desse devoto. Devido à predominância de Prema, o corpo desse devoto então manifesta os sintomas estáticos. O dever de um sadhaka é aumentar o seu afeto pelos Swajatiya Bhaktas, ou seja, aqueles Bhaktas, aqueles devotos que têm o mesmo sentimento em relação à prática espiritual e são mais avançados do que você e também têm afeto por você. Então, ele deve se esforçar para se associar com os Swajatiya Bhaktas para poder servi-los, para a felicidade deles. É também o seu dever abandonar os objetos dos sentidos que são desfavoráveis a Bhakti. Um devoto puro, Swajatiya Bhakta, purifica o seu coração pela glorificação das qualidades de Krishna. Assim, pelo cultivo da devoção, através de tal processo, dos processos como ouvir e falar sobre Krishna Katha, Bhava surge no coração. Através do ouvir, falar e se lembrar de Harikatha, que destrói todas as inauspiciosidades, o sadhaka entra no estágio da perfeição. Então, mais uma vez, aqui a gente tem essa evidência muito forte de que é através do Harikatha, é através do ouvir, do lembrar e do falar. Esse estímulo que é dado tanto para si quanto para o outro é que vai fazer com que Bhava possa surgir no seu coração. Mas não é só isso, tá? É o Harikatha feito também porque você está cantando os santos nomes, porque você está seguindo uma série de outras coisas. Então, não adianta também ficar só no Harikatha e não cumprir o resto, porque o Harikatha aí não funciona. Tá bom? Um significado especial desse verso é que, pela influência da associação com os Brajarasika Bhaktas, que têm o mesmo humor que você, Bhaktideva então entra no nosso coração. Ouvindo o Harikatha de tais devotos com um coração aberto e puro, as impressões de Bhakti no coração dos sadhakas então amadurecem. No Prema Bhakti Chandrika é dito: Sadhane bhavi bhajaha siddhadehe pabotaha. O que quer que contemplemos no sadhana, iremos alcançar na perfeição. E também Pakwa Matra Sevichar. A única diferença é que no sadhana está verde e na perfeição está maduro, mas o processo é o mesmo. Pela misericórdia de um guru fidedigno, o sadhaka ele compreende a sua forma espiritual constitucional, sua siddha swarupa, e recebe então instruções avançadas no método de bhajan. Quando devotos Swajatiya Shuddha Bhaktas se encontram, eles falam apenas Krishna Katha e ficam absortos em descrever as formas, qualidades de Krishna. No Terkadamba, em outros locais, Srila Rupa Goswami e Srila Sanatana Goswami costumavam ficar absortos em Ashta Satvika Bhavas, enquanto compartilhavam as suas experiências e realizações de bhajana. Um sadhaka deve ter cuidado, embora que a pretexto de falar Bhagavad Gita, ele não esteja gratificando os seus próprios sentidos com a associação de mulheres, com o ganho econômico,
com a fama, a adoração e etc. O sadhaka deve ter um cuidado extremo durante o cultivo da sua consciência de Krishna, Krishna Anushilana. Do contrário, ele irá se desviar do caminho correto e será enganado e será impedido, de receber a riqueza do prema de Chaitanya Mahaprabhu. Ok? Então ainda falta bastante para terminar esse capítulo. Nós vamos encerrar por aqui e continuamos na próxima aula. Hare Krishna. Vanchakalpatarvyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.